Olá, este é o quadro de entrevistas especiais do programa Superação e hoje a gente está falando a respeito de ecoterapia. Para conversar com a gente, o Dr. Cláudio Maluf Haddad, coordenador do projeto de ecoterapia que funciona aqui na Exalc desde 2001. Olá, Dr. Cláudio, muito obrigado por nos recepcionar nesse belíssimo cenário que é a Exalc aqui em Piracicaba. Muito obrigado, André. Obrigado a todos pela oportunidade e bem-vindos vocês ao projeto Ecoterapia. Doutor, explica pra gente um pouquinho, comenta, como é que surgiu esse projeto da ecoterapia aqui dentro da Exalc, aqui na cidade de Piracicaba? Bom, o departamento de zootecnia, no seu setor de cavalos, tinha um plantel de animais que era, na verdade, subutilizado do ponto de vista de aulas, de pesquisa e mesmo de prestação de serviço à comunidade. O departamento de zootecnia e o seu setor de cavalos, na verdade, participavam de atividades esportivas. E essas atividades esportivas, elas acabavam, por bem ou por mal, não gerando um impacto favorável do ponto de vista ensino, pesquisa e extensão. Aí nós decidimos transformar o setor de cavalo do departamento de zootecnia da Exalc num grande projeto de cunho social, com responsabilidade social, utilizando então o cavalo como um elemento chave na recuperação de pessoas portadoras de necessidades especiais. E então, em agosto de 2001, nós reunimos um grupo grande de profissionais das mais diferentes áreas. Então o projeto ele é multi e interdisciplinar, e nós fundamos então o projeto Ecoterapia e ele funciona ininterruptamente de agosto de 2001 até hoje. Dr. Cláudio, explica pra gente, fala pra gente quem são as pessoas que mais procuram vocês aqui, qual o público que mais procura a ecoterapia? Todas essas pessoas que nos procuram são pessoas portadoras de necessidades especiais, são pessoas indicadas por médicos que conhecem e reconhecem o valor da ecoterapia como uma terapia adicional no processo de recuperação, e são pessoas das mais diferentes classes sociais, mas notadamente pessoas mais carentes, né? Então elas chegam aqui na Exalc por indicação médica, sem indicação médica não há a mínima possibilidade de serem atendidas, e elas são avaliadas por um setor social da Exalc no sentido de determinar qual é o grau de carência dessas pessoas, tá certo? Uma vez determinado o grau de carência, se elas podem pagar, elas vão para uma fila, se elas não podem pagar, vão para uma outra fila, tá certo? E isso é atendido à medida que haja disponibilidade de recursos e disponibilidade física de atendimento. Dr. Cláudio, um tratamento como esse, um atendimento como esse da ecoterapia, se ele for particular, a gente sabe dos custos que envolvem todos os procedimentos, todos os profissionais que trabalham nesse atendimento. Como é que funciona aqui na Exalc o projeto da ecoterapia? A ecoterapia atende de terça a sexta-feira, tá certo? Nos 2 períodos. E a equipe envolvida, ela tem fisioterapeutas, tem fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico. Tá? Então é uma equipe que trabalha tanto na parte médica quanto na parte social. Tá? Então isso é basicamente a nossa equipe. Nós temos de 7 a 9 membros envolvidos em diferentes graus de intensidade. Então esse é o pessoal operacional, é operacional de campo. E que também contamos com um funcionário de campo, certo? Uma secretária do projeto e a minha pessoa como coordenador. Por ser esse um projeto sem fins lucrativos, quais são as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia para manter esse projeto funcionando e com essa qualidade, com todo esse aparato que vocês têm aqui para oferecer um atendimento de qualidade como vocês oferecem aos atendidos aqui na Exalc? Veja bem, André, todas as ecoterapias do Brasil e do mundo enfrentam um problema financeiro. Por quê? Porque o processo é um processo relativamente caro. Cada praticante custa em média de 350 a 380 reais por mês. Isso numa estimativa muito rápida. Então, veja bem, isso não pode e não deve visar lucro.
mas ele precisa ser autossuficiente. Então, todos os meses nós saímos, de uma certa forma, passando o chapéu para empresas, pessoas físicas, no sentido que elas colaborem financeiramente com o projeto. A universidade, ela dá o espaço físico, os seus funcionários, do qual eu me incluo, tá certo? E o expertise para que haja alguma produção de alimento, que haja alguma manutenção dos cavalos, mas isso é insuficiente em relação à demanda. Doutor, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, o senhor, à frente desse projeto, coordenando tudo aqui, como é que o senhor vê a importância que as pessoas dão, a importância desse projeto para as pessoas que são atendidas aqui? Nós temos não só a noção da importância, como de uma certa forma a frustração de não poder aumentar mais. Mas isso é clássico da ecoterapia. Só para você ter uma ideia, se a ecoterapia fosse reconhecida pelo SUS como um método terapêutico, como é reconhecido em outros países do mundo mais avançados do que a gente, nós teríamos assim uma necessidade de uma cela, quer dizer, um cavalo, uma cela, para cada 6 praticantes, certo? Hoje essa relação no Brasil talvez seja 1 para 10 mil. Então, sempre vai haver uma necessidade de se incrementar essa terapia como terapia adicional, auxiliar num processo de recuperação. Então, a metodologia ela é muito positiva, André. Muito positiva no sentido que o portador de necessidade especial, ele apresenta uma recuperação muito rápida. E isso também diferencia a ecoterapia da Exalc das ecoterapias particulares que existem por aí. Por quê? Porque nas ecoterapias particulares funciona mais ou menos como leito de UTI. A pessoa entra num grau de necessidade da terapia muito grande, permanece um tempo, melhora muito rápido e logo ela tem que ceder o lugar, na verdade, a cela, para que outro venha ocupar, nesse sentido. E isso é uma necessidade do ponto de vista apresentar trabalho, apresentar. A Exalc é um pouco diferente, porque o nosso praticante, quando entra, ele vai sendo acompanhado por um tempo muito maior. Então nós temos hoje dados que permitem a gente publicar trabalho científico com um tempo de recuperação muito maior. E isso vai validando a terapia do ponto de vista médico, do ponto de vista paramédico, de forma mais eficiente. Dr. Cláudio, queria finalizar esse nosso bate-papo parabenizando o senhor pelo projeto, parabenizando toda a equipe, todo o corpo de voluntários, de profissionais que atuam com a ecoterapia aqui em Piracicaba, dando esse atendimento a essas pessoas que tanto necessitam aqui na nossa cidade e desejar ao senhor muita saúde, muita luz para que tanto o senhor como toda a equipe continue desenvolvendo esse belíssimo trabalho que vocês fazem aqui na nossa cidade de Piracicaba por essas pessoas que tanto necessitam. E eu que agradeço, André, e obrigado de novo pela oportunidade de estar expondo aqui o nosso projeto.